Pessoal, hoje é o 12º dia do nosso estudo A Coragem de Ser Imperfeito. Estamos fazendo o estudo do livro. Hoje é a página 138 do capítulo 6, Reconhecendo e Combatendo a Vergonha. Peraí que eu errei o título. Na página... Esse a gente já fez. Página 144, a cultura de esconder a verdade. A Paty vai entrar aqui. Oi, Paty. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo bem. Vamos para o nosso estudo de hoje, reta final. E acabando. Sabia que deu 3 meses hoje? Hoje? 3 meses? Uhum. Passou voando, né? Pois é. Não superamos. Tá na página 144, a cultura de esconder a verdade. Para quem está chegando agora, é esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Então hoje ele continua, né, o capítulo, tá dentro do capítulo 6, que a gente começou semana passada, que fala sobre mais a cultura organizacional, né? Como que a gente desenvolve também a liderança e como que a gente humaniza os relacionamentos tanto nas escolas quanto no ambiente de trabalho, né? Nas empresas. Sim, exatamente. E ela começa, né? Logo no comecinho ela já fala assim, né? Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso, assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção. A necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para controle social. E aí ela vai falando aqui, né, sobre a importância da gente ter dentro das empresas, né, uma cultura onde a gente preze pela verdade, né? Então, o subtítulo que a gente está começando a estudar aqui é a cultura de esconder a verdade, né? E ela fala que não tem como você ter uma boa liderança e você ter um bom envolvimento com as pessoas se você não consegue ter a verdade como algo primordial ali dentro, né? A Thalita comentou aqui. Bom dia, Thalita. Ou boa tarde já. Meio-dia, não sei se é bom dia ou se é boa tarde. Mas... E essa verdade que ela fala tem muito a ver com feedback, né, Paty? A gente saber dar os feedbacks, tanto saber dar quanto receber, né? Mas quando a gente sabe a forma de comunicar, o outro também tem mais facilidade de aceitar aquilo e realmente buscar a melhoria, buscar a evolução. Só que ao mesmo tempo ela fala que não tem como você trazer essa verdade, dar o feedback sem gerar um desconforto, né? Tanto quando a gente vai dar o feedback, gera esse desconforto, tanto quando a gente que está recebendo, né? Porque é uma situação meio chata mesmo. Porque você vai falar de algo que a pessoa fez que não foi tão legal e que ela precisa melhorar. Mas ao mesmo tempo, se você não fala, se você vai escondendo isso, empurrando com a barriga, digamos assim, a pessoa não tem a oportunidade de crescer, né? Sim, sim, com certeza. Antes, se a Thalita estiver aqui ainda, saudade de você, viu? Coisa boa te ver aqui. Então, assim, com relação a essa questão, né, daqui também do que ela traz, ela fala, né, sobre 4 melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha, né, que aí ela fala muito sobre essa questão de que quando você não tem claro, né, essa questão da verdade dentro da empresa, a vergonha ela domina, né, e aí ela fala que, por exemplo, são quatro tópicos para que a gente possa ter uma empresa resiliente à vergonha. Por exemplo, apoiar líderes que desejem ousar, que facilitem conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela, né? Então, por exemplo, falar abertamente sobre a vergonha é muito importante dentro das empresas, né? Que ela fala que a vergonha é um dos itens que mata a inovação dentro de uma empresa. Por quê? Né? Se você tem vergonha de dar ideia, se você tem vergonha de falar, de se posicionar,
Às vezes você poderia dar uma ideia fantástica ali para a empresa, mas se você não tem essa coragem de se posicionar, você acaba não falando e não trazendo essa ideia à tona, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre a vergonha dentro das empresas, né? Uhum. Sim, e é muito legal quando a empresa busca desenvolver essa cultura, porque na maioria dos casos, a gente, adulto, já vem com questões lá da infância, né? Que aconteceu lá na escola, na educação, já vem com certos bloqueios e traumas, que ela já até fala no começo do capítulo. Então, por mais que a empresa ela não seja tão fechada assim para essa questão de lidar com a vergonha, de trazer a verdade, a própria pessoa já pode trazer isso, né? Da trajetória dela, da história. Então, é importante também que a empresa ajude os profissionais, os funcionários, a, a ir tirando, né? Essas armaduras, como ela fala também, esses escudos. E às vezes vai ser um processo, né? Porque depende muito da história de cada pessoa, do que ela viveu lá atrás. E aí parte, né, cabe à empresa poder trabalhar esses sentimentos para estimular que o colaborador possa dar o seu melhor ali dentro, né? Uhum. Sim. E essa questão desse esforço consciente para detectar em que pontos que a vergonha pode estar atuando dentro da empresa, como que ela funciona dentro das relações entre os colaboradores, né? Então, entre os chefes, entre os próprios amigos, né? Então, se há uma cultura onde você às vezes pode sofrer alguma retaliação, né, por uma ideia que não é bem recebida ou algo do tipo, então você vai inibindo, né, as pessoas e vai fazendo com que essa cultura da vergonha ela vá se permeando dentro da empresa, né? Então esse é um outro tópico que ela traz aqui dentro desses 4 tópicos, né? Uhum. Outro que ela Sim. é esse estabelecer padrões como forma de combater a vergonha, né? Então pode-se criar padrões, né? Padronizar dentro da empresa algumas rotinas para poder lidar também com essa vergonha, né? E aí fazer algumas perguntas, né? Quais são as dificuldades em comum? Como que as pessoas lidam com essa vergonha? Como que tem sido, né, as suas experiências? E aí as pessoas vão falando e você pode buscar por meio dessas respostas padronizar isso. E aí você vai estimulando cada vez mais essa conversa também sobre a vergonha dentro da empresa. E por último, ela traz, né, que é levar para todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa, né, e ensiná-los a dar esse feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e as motivações, né. Então, tem diferença entre culpa e vergonha, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Então, eu posso sentir vergonha, mas não necessariamente sentir culpa, né? Às vezes eu faço algo, né? Eu tropeçar no meio da rua, não vai me fazer sentir culpada, mas vai me fazer sentir vergonha, né? Agora, a culpa, ela, em muitos casos, ela acaba gerando também a vergonha, porque em geral a culpa ela vem de algo que a gente fez que foi errado, né? Que a gente sente pelo menos como sendo errado, não necessariamente que foi errado. Todos esses detalhes, essa empresa que tem essa conversa aberta com o colaborador, ela poder trazer esse diálogo com os colaboradores, faz com que as pessoas vão entendendo e compreendendo melhor como é que a vergonha funciona e entender como é que a gente consegue lidar com ela e extrair o melhor dos colaboradores ou mesmo dos alunos também, né? Se for um ambiente escolar. Sim. Durante aqui os exemplos, ela traz os dois ambientes, né? Tanto o escolar quanto o profissional. Então, a gente acaba se identificando pelos dois, né? A gente vê que realmente são situações que acontecem, que são familiares pra gente. E aí, Sim. o próximo tópico que ela traz é diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade, que é o que eu adiantei lá no início, né? Essa questão de trazer o feedback, que ela fala que não tem como você dar um feedback sem ter o desconforto envolvido ali. Né? Às vezes a gente foge do desconforto, mas ao mesmo tempo a gente vai estar perdendo a oportunidade ali de crescer, né? Fazer com que a gente cresça e as outras pessoas cresçam também. E aí ela perguntou aqui para algumas pessoas por que havia tanta falta de feedback. E aí elas citaram dois motivos principais, que é não nos sentimos à vontade com conversas difíceis e não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem.
Então tem muito a ver também com a comunicação, né? A gente saber se comunicar. E ao longo do livro, a gente já trouxe também esse assunto, né, Paty? Como que a comunicação ela é importante, a gente saber expressar de uma forma adequada, para que não gere ruídos, né? Então, nessa questão do feedback também não é a gente só ter a cultura de dar o feedback, mas sem saber como falar. Porque se você vai dar um feedback de uma forma muito dura, você pode piorar a situação, fazer com que a pessoa se retraia mais do que ajudar ela a se desenvolver. Só que aí ela coloca, né, um pouquinho ali atrás. As empresas de hoje elas estão focadas muito nas avaliações de desempenho, né? E aí essa avaliação mais sincera, ela acabou ficando um pouco mais em falta no mercado, vamos colocar assim, né? Então, você fica tão preocupado em ter um bom desempenho que você não se preocupa em dar um bom feedback e em receber um bom feedback, né? Então, para você poder fazer essa comunicação, ambos têm que estar muito abertos, né, para essa comunicação. O falar e o ouvir tem que ser algo muito sutil e muito sincero de ambas as partes. Se a pessoa só quiser falar, 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 falar e achar que só ela está certa, ela não está disposta a ouvir também. E se ela está disposta a ouvir, não vai ser uma reunião de feedback, né? Então tem que ter esses dois lados, né? Uhum, Porque todo mundo tem uma reunião de feedback. Né? uhum. Eu acredito também que na maioria dos casos as pessoas precisam de um treinamento para saber como conduzir isso, né? Porque a gente não foi ensinado a como comunicar da forma correta. Então, às vezes, vai fazer do jeito que a gente acha que sabe e vai sair tudo atropelado. Então, eu acho importante ou a pessoa buscar esse conhecimento, né, por iniciativa própria, ou o ideal mesmo que as empresas tragam esse treinamento, né, de como ter essa comunicação mais assertiva e empática e humanizada, né? Exato. Muitas vezes as pessoas, né, uma pessoa ela recebe às vezes um cargo de liderança sem saber ser líder, né? Uhum, E tem que exercer, tem que exercitar aquilo, e fica meio que nessa questão de, puxa, tá, e agora? Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço um feedback? Ah, é só eu ir lá e ouvir. E não é. Né? Então tem técnica, tem a forma certa de fazer. Né? Então, se você vai fazer, por exemplo, em grupo, com um determinado grupo, a gente precisa que seja, por exemplo, minimamente colocado ali, né? Olha, o que é falado aqui, morre aqui, né? Então, não é para sair falando antes com outras pessoas que ainda não fizeram o mesmo feedback. Porque senão você acaba interferindo naquilo que, tipo, uma primeira pessoa às vezes não escutou e teve que falar, e aí as próximas pessoas que vão ouvir, elas já vêm pré-preparadas, né? uhum. É que as pessoas às vezes Às vezes, podem ficar sabendo antes. Oi? às vezes já vem armadas também. Exato. Exatamente, você muda, né? Então você tem que saber dar as orientações também para quem está recebendo. Ó, saiu da sala, né? Então os seus amigos também vão participar, porém todos vão ficar sabendo ao mesmo tempo com relação a tudo isso, senão acaba interferindo, né? Então existem algumas formas de você conduzir isso, né? E precisa ser colocado. E aí ela fala aqui assim, né? Que quando não há essa relação de feedback, bons feedbacks, né? A forma correta de fazer o feedback, por exemplo, o resultado disso é o desestímulo e o desinteresse dos colaboradores, né? Então, por isso que é tão importante realmente a gente saber conduzir bem um feedback, né? Alguém. Ela fala também que os profissionais estão desesperados por feedback, porque todos queremos crescer. Às vezes a gente tem o medo, né? Como profissional, às vezes a gente fica com receio de receber um feedback, mas no fundo a gente quer saber, né? Como que está sendo recebido, né? Como que as pessoas estão vendo o nosso desempenho para que a gente também possa melhorar. Então, por mais que às vezes as pessoas não demonstrem que elas querem esse feedback, acredito que a maioria quer receber, né?
Sim. Eu acho que não é que todo mundo quer receber, porque tem pessoas que às vezes não querem, Não tá nem. né? Por exemplo, um dia eu estava conversando com uma amiga, né, fazendo uma atividade junto com ela, e ela própria já falou, né, assim, eu não gosto de receber feedback, né? Principalmente se eu não peço, né? Então, puxa, então é alguém que você está aberto realmente a melhorar, a melhorias contínuas, a olhar para dentro, né? E quanto mais você olha para dentro, mais você tem essa oportunidade de crescer. Então, acho que não é todo mundo que quer receber um feedback, mas todo mundo quer ouvir que está indo muito bem. Uhum. Né? E É, tanto que se fala, né? É importante você saber fazer conversas difíceis. Se você não tem essa predisposição para fazer conversas difíceis, você dificilmente também vai crescer na vida, você vai crescer profissionalmente ali dentro dessa empresa. Porque para você poder ocupar cargos de liderança, você precisa necessariamente saber fazer conversas difíceis. Se você não souber fazer essas conversas difíceis, vai ser difícil, né? Literalmente, de você conseguir realizar algo de valor dentro da empresa, né? sim. Porque esses Sim. responsáveis têm isso, né? E exige uma maturidade da pessoa também, né? Na hora de receber um feedback de que algo precisa ser mudado. É importante não levar para o lado pessoal, porque realmente não é. Na maioria das vezes não é pessoal, né? Pode ser que alguns casos sejam, né? Mas o ideal é que não seja, que seja algo pontual relacionado àquilo que algo técnico, algo que ela fez no trabalho e que precisa ser melhorado, né? Não é contra ela como pessoa. Então, ter essa maturidade de entender também, eu acho que ajuda a buscar o desenvolvimento, a crescer mesmo, né? E não ficar se sentindo doído por algo que alguém te falou. Sim. E aí, né, por exemplo, a gente tem aqui, né, essa questão de o simples processo de você fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer, Uhum. isso já está dentro do processo, né? Então é uma coisa tão óbvia e tão clara, né? Só que às vezes as pessoas pensam assim, mas é óbvio isso. Não precisa ser dito. E de novo, o óbvio precisa ser dito, principalmente em grandes corporações. Se você não tem a cultura de o óbvio precisa ser dito, você perde a oportunidade de deixar todo mundo no mesmo patamar. Você perde essa oportunidade de fazer com que as pessoas entendam coisas básicas, que às vezes é básico para um, mas não é básico para o outro. E a partir do momento que você olha e fala assim, conversas difíceis vão te deixar desconfortáveis, mas elas são importantes, fique tranquilo, porque isso, né, é o que ela fala, é o normalizar esse incômodo, esse desconforto. Quando você faz isso, as coisas fluem de uma maneira melhor. Uhum. Ô, Paty, eu estou com um problema aqui na minha bateria que está acabando e eu não tinha visto. Olha só, assim, E eu não sei onde está o meu carregador que conecta no aqui perto. Eu vou ver se eu consigo fechar aqui um pouco a câmera para ver se eu procuro. Peraí. Você consegue me ouvir? consigo, consigo sim. Eu só vou pegar aqui o meu carregador e já abro o vídeo, tá? Mas pode ir pro próximo tópico. Tá bom. Isso eu vou falando aqui. Então, gente, às vezes tem coisas que são básicas pra gente, mas que não é básico pro outro, né? E o outro precisa saber, o outro precisa entender com relação a isso. E aí vai, a gente, enquanto líderes, poder explicar e falar, olha, né, funciona assim, é feito dessa forma, fique tranquilo também dentro desse momento de feedback. E quando a gente vai dar um feedback, a gente tem que estar aberto a receber um feedback também. Porque às vezes a gente pode falar, olha, você está fazendo isso assim, assim, assado, e não está correto. Mas a gente, aqui também, eu também me sinto desconfortável com relação a isso, né? Então, esse feedback, essa porta aberta, ela precisa acontecer, né? Para que a pessoa se sinta à vontade, sinta que, tipo, não é uma reunião para tacar o dedo na cara e falar, olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Entender que são pontos que precisam, né, são situações que precisam ser pontuadas e que a partir do momento que a gente entende e compreende sobre isso, né, a gente vai conseguir ter a possibilidade de fazer melhorias. Resolvi o problema aqui. Deu certo aí, Ci? Deu. Consegui colocar no carregador. Ah, maravilha.
Maravilha. Que bom. Então, aí ela fala, né, também sobre essa questão de um método que ela usa, que é essa análise entre os pontos fortes e examinar a relação entre forças e limitações, né? E aí ela dá o exemplo que quando ela vai fazer um trabalho com os alunos dela, o que ela fazia? Ela pedia para eles, né, para alguns alunos analisarem a apresentação de outros alunos, onde eles tinham que visualizar, né, 3 pontos fortes e uma oportunidade de crescimento na apresentação daquelas pessoas. O que é muito bom, porque você força também o olhar do outro com relação a um feedback positivo, né? Então você tem que analisar o que aqui está muito bom e o que é uma oportunidade de melhoria. Então você tem que olhar para 3 pontos muito bons e um para fazer uma melhoria, né? E aí ela ia trabalhar com os alunos dela. Sim. Muitas vezes a gente mesmo tem essa tendência mesmo de olhar para criticar, né? Às vezes é um hábito mesmo que a gente já tem. E fazer esse exercício é bom tanto para quem está apresentando quanto para quem está assistindo, para mudar esse olhar, né? Para conseguir enxergar o melhor no outro, né? Os pontos positivos. E a postura também de quem está liderando, né? Por exemplo, era a professora, né? Que precisava conduzir essa dinâmica. E aí eu lembrei agora de uma vez que eu estava fazendo um intercâmbio e eu tinha que fazer uma apresentação em inglês, no final do curso. E eu estava muito nervosa para fazer a apresentação, primeiro porque na época eu não tinha tanta facilidade para falar em público e pior ainda em inglês, né? E eu lembro que no começo da apresentação eu falei e as pessoas, outros alunos não entenderam o que eu estava falando, né? E aí meio que eles, não sei se eles deram risada, alguma coisa assim. E na hora a professora interviu e ela falou, né? Explicou lá, não lembro o que ela falou, mas a forma que ela falou me deixou mais tranquila para continuar. E aí meio que a vergonha ela diminuiu, né, naquele momento. Então ela teve uma postura ali de, de humanizar mesmo aquele processo, né? Que ela sabe que não era fácil para mim. E eu consegui concluir a apresentação de uma forma mais tranquila. Então, para mim, foi um exemplo também. Ela foi um grande exemplo para mim de professora, não só por esse episódio, mas por toda a forma que ela conduziu ali o ensino durante o período que eu estive com ela. Aí nisso, né, a gente percebe a figura de autoridade, o quanto é importante dentro do manejo, né, ali na dinâmica do grupo, como fazer isso de forma adequada para extrair o melhor de todos, né? Então, se o líder, se ele já se omite, é algo que fica complicado, né? Porque, tipo, se o próprio líder já está se omitindo, como é que você espera que, né, as situações se resolvam ali, né? E a partir do momento que o líder toma as rédeas e vai pontuando e vai mostrando, os demais, que aí no caso eram outros alunos, né, que também estão em fase de aprendizado, vão entendendo e compreendendo como é que as coisas funcionam, né? Uhum. Sim. E tem uma frase aqui que ela fala depois de falar sobre esse experimento, né, essa dinâmica, na verdade, que ela fala assim, que a pesquisa dela deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo do feedback, né? Ou seja, não tem como você dar um feedback sem passar pela vulnerabilidade, que tem a ver com o desconforto também, né, Paty? A vulnerabilidade e o desconforto estão ali meio que interligados. Uhum, exato. Porque é desconfortável, né? Você ter que chegar para alguém e falar assim, ó, vamos sentar, vamos fazer uma autoavaliação, né? Vamos fazer uma avaliação do que a gente está fazendo aqui agora. Não é 100% confortável, porque vão ter pontos de melhorias, tem pontos que precisam ser expostos, né? E às vezes a gente tem que chegar para a pessoa e falar, ó, aqui não foi legal, aqui foi e tal. Então, às vezes isso gera esse desconforto, mas o que a gente precisa entender, né? Primeiro, isso já é o próprio processo também, né, de cultura do enfrentamento, né? Uhum. Então, a gente sentar e resolver as situações que precisam ser resolvidas, e aí entender que
sempre é enfrentamento de problemas e não de pessoas, né? Que nem você falou. Então, não é uma questão pessoal. Só que tem muita gente que leva pro pessoal. Aí é que lasca tudo, né? Aí que, tipo, acabou com a reunião de feedback. Se a pessoa levar pro lado pessoal, ai, tá falando isso porque não gosta de mim, ai, tá falando isso, porque aquilo. E aí você perde a oportunidade de ter um crescimento ali dentro daquela situação, né? Então, não, né, querido ou querida, não tem nada a ver com você, não é um problema pessoal, mas é uma questão que precisa ser resolvida, é uma situação pontual que precisa ser resolvida. Então, a partir do momento que a gente traz para o pessoal, a gente já não consegue ouvir da mesma forma também, né? Então, a gente ter esse olhar e os ouvidos abertos para poder entender, ó, é isso aqui que você está fazendo, isso aqui precisa ser melhorado, se não melhorar, tá tudo certo, né? E Uhum. Tem muito a ver com inteligência emocional também, né? Se a pessoa não desenvolve esse lado, muitas coisas vão afetar ela facilmente. Eu falo isso porque eu já estive nesse lugar, né? De deixar me afetar por qualquer coisa e muitas vezes não consegui me posicionar também por causa disso. Então eu acabava me retraindo e deixava as pessoas falar, né, que elas queriam para mim, como se estivesse tudo ok. E hoje para mim também é um desafio, não é algo para mim que é natural eu receber talvez feedbacks, críticas, e não inicialmente não me doer, mas eu sei lidar com isso, né? Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo ao ponto de processar que não é algo pessoal, né? O primeiro impacto é a gente talvez se armar, se doer, mas tem o depois, né? O que você vai fazer com isso, com essa informação? Você vai conseguir lidar de uma forma madura ou você vai continuar na posição de uma vítima, né? Porque é isso que a gente faz, a gente coloca no papel de vítima. exato, Seja algo natural para pessoas como eu, é possível de desenvolver, de você saber lidar com isso. exato. E aí ela fala aqui assim, né, que é fácil presumir que o processo de feedback, o vulnerável é só a pessoa que está recebendo feedback. E ela fala que não, né? E não é. Então, ambos estão em posição de vulnerabilidade, né? Tanto a pessoa que está fazendo feedback, quanto quem está recebendo esse feedback. Então, a partir do momento que você entra numa reunião como essa, né, que você chega e fala, olha, vamos conversar sobre isso, ambos estão nessa posição, e se não estiverem, aí tem algo de errado, né? Porque alguém na posição de querer só falar, né? E às vezes, como chefe, ok, você vai estar nessa posição, mas você tem que estar aberto também a receber, né, esse feedback, esse retorno também sobre algo que você pode estar levantando e que pode surgir uma melhoria dentro da empresa, né? Mas se a gente não está aberto, a gente acaba não permitindo que esses pontos de melhoria surjam justamente por essa inflexibilidade, né? Uhum. E é algo que reflete não só no ambiente de trabalho, mas na nossa vida no geral, né? Porque todo relacionamento que a gente tiver, a gente vai se deparar com isso, né? Por exemplo, amizades. Às vezes a gente vai ter que falar algo para amigas que é algo que incomodou e que a gente vai ter que falar, né? Para que aquela relação continue fluindo, continue saudável, né? Relacionamento, casamento, principalmente, né? Quantos conflitos ali não vão surgir se você não expressar aquilo que está te incomodando. Então, pode ser que no trabalho seja até mais frequente, porque é o ambiente que a gente mais está presente ao longo do dia, né? Mas se a gente também não busca resolver, também acaba refletindo em outras áreas da nossa vida e o quanto que isso acaba se complicando e ficando mais complexo quanto mais a gente negligencia. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que foi bem interessante você trazer, né, essa questão de que tinha dificuldades com relação a isso e que hoje você foi treinando, né? E comigo foi a mesma coisa. Então, eu tive um ex-chefe que, tipo, pegou muito no meu pé com relação a isso. Então, ele fala sobre essa importância de aprender a me posicionar, né? E a partir do momento que a gente vai trabalhando isso, né? E aí, às vezes, é interessante, por exemplo, alguém que está olhando e falar assim, ah, puxa, eu tenho essa dificuldade, né, de fazer e de receber feedbacks. Vai treinando de forma
simples, sabe? Tipo, às vezes com uma pessoa mais próxima, com um familiar, algo que você precisa resolver, vai resolvendo questões simples, porque Uhum. quando é questão mais complexa, você vai estar mais preparado. Agora, se você não resolve as pequenas coisas da vida do dia a dia, quando você chega na frente de uma coisa grande, você olha para aquilo e parece um bicho muito maior do que é, né? Então, acho que o resolver pouco a pouco, coisas pequenas, vai nos ajudando a desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade também, né? Uhum, com certeza. E ter essa proatividade, né, Paty? Acho que é importante. Que às vezes a gente espera que venha alguém até nós para que a gente possa desenvolver isso, mas estar atento também aos acontecimentos, aonde eu posso me posicionar ali, aonde eu posso, né? Às vezes ela não cita aqui no livro, mas às vezes até eu acho que ela não cita, eu não lembro. Mas da gente também ir em busca de feedbacks, né? A gente ir em busca de saber como que tá como que tá o nosso trabalho mesmo, o nosso desenvolvimento. E, e não ficar com esse medo do que a gente vai ouvir. Sim, exato. Então, acho que buscar pelo feedback também é algo importante, né? Então, por mais que não venha seu chefe para falar, né? Olha, vamos fazer uma reunião de feedback. É importante que você próprio tenha essa proatividade, né? De chegar e falar, olha, eu gostaria de saber como é que está sendo, ou eu gostaria de dar um feedback sobre a empresa também, sobre algumas coisas que eu venho percebendo, Uhum. né? Algumas sugestões. Então, eu acho que isso também é muito importante, a gente não ficar só na espera, mas a gente também ser proativo nesse sentido, né? Isso que você falou é um ponto legal que eu não tinha me atentado ainda, né? Que às vezes a gente vê o feedback como de algo de cima para baixo. Mas ele também pode vir de baixo para cima, né? De um funcionário vir para o chefe, por exemplo. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é algo que as empresas esperam, mas as pessoas têm medo de fazer. Tem medo do chefe, tem medo do retorno. Ah, o que que pode acontecer? Ah, será que eu vou ser demitido depois disso, né? E aí acaba às vezes nem sendo tão sincero nesses retornos e nesses feedbacks, nas conversas que podem ser possíveis com os líderes que estão acima de nós, né? Mas se a gente não fizer, se ninguém tiver a coragem de falar, como é que ele vai saber que isso é um ponto, às vezes, a ser melhorado? Porque muitas vezes o líder que está lá em cima, ele não está no dia a dia da empresa, ele não sabe como é que essa empresa funciona. Então ele precisa ter alguém, né, que tenha essa boa vontade de chegar e falar, ó, não está tudo maravilhoso, né? Precisamos melhorar nisso, 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 e dar sugestões, né, também, né? Eu acho que não é só não é ir com o olhar crítico. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Não é ter o olhar crítico, mas é você ter esse olhar crítico no sentido de construtivo, de positivo, o que podemos fazer juntos para melhorar. E aí sim. E aí tem uma frase que ela fala assim, né? Por sorte, esse trabalho me ensinou que quando me encho de superioridade, é sinal de que estou com medo. Né? Então, Uhum. muito cheia de razão, muito cheia de se achar a dona da verdade, na verdade tem muitos outros sentimentos ali por trás, né? Às vezes o medo, complexo de inferioridade mesmo, né? Então muitas pessoas que às vezes a gente acha que tem complexo de superioridade, que se acham demais, o complexo de superioridade, na verdade ele é a mesma face da moeda do complexo de inferioridade, né? Porque quando você sabe o seu valor, você não olha o outro nem de cima e nem de baixo, né? Você não vai olhar ele nem assim e nem assim. Então, você olha de igual para igual, porque você sabe do seu potencial, você sabe, né, do seu valor. E aí você olha o outro de igual para igual, né? Então, eu achei muito interessante essa frase também que ela trouxe, né? Sim. E é muito interessante a gente começar a ter essas percepções, esse conhecimento, porque quando a gente se depara com uma pessoa assim, ela não vai intimidar tanto, né? Porque a gente sabe, tem alguma coisa por trás disso, né? Toda essa imagem tem algo, né, que ela está demonstrando, tem algo por trás. A gente vai começando a entender mais o ser humano e aprendendo também a lidar melhor com ele sem se diminuir, que muitas vezes acaba acontecendo. Exatamente. Exatamente. E aí aqui ela traz, né, um outro item que é o ocupar o mesmo lado da mesa. Que Uhum. forma, né? Então, assim, aí trazendo um pouquinho, né? Como psicóloga,
aí dentro da psicanálise, né, a gente tem muito isso, de não ter uma mesa também, né? Porque a mesa é como se ela representasse inconscientemente algo entre a gente, Você... né? Então, não ter uma separação, não ter nada que impeça esse contato, né? Então, sempre quando eu vou fazer uma reunião de feedback ou fazer uma reunião importante, eu gosto muito de fazer isso também, né? Sentar do mesmo lado. Então, tipo, sem ter nada entre eu e a outra pessoa, né? Por quê? Porque você diminui a distância, né? É uma forma inconsciente de você trabalhar isso também, Uhum. né? De você ir aproximando da pessoa, né? Então ela fala que hoje sentar do mesmo lado da mesa é uma metáfora para feedbacks para ela, né? Sim, é muito legal isso, porque é um conceito que eu não conhecia, né? Sobre a importância de você sentar do lado e não ter algo. É como se fosse uma barreira, né? Se você tem uma mesa, algo que separa ali, é uma barreira que você já criou inconscientemente entre você e a outra pessoa. Exatamente. Tem algo, mais algo desse tópico que você queria comentar, Paty? Ela fala aqui também nesse tópico, né, que ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidades por alguma coisa quando está sendo duramente criticado, né? Nosso instinto de defesa toma conta e nos protegemos, ou seja, por isso que eu falo, muitas pessoas às vezes eu falo, mas você já fez, né, cultura do enfrentamento? Já sentou para conversar com a pessoa? Já falei diversas vezes, mas a pessoa não muda e não sei o quê. Só que esquece que fazer esse tipo de reunião, fazer esse tipo de contato, você precisa estar tranquilo, o outro precisa estar tranquilo e você não pode ir com uma postura de olha, tá fazendo errado, olha só, olha o que você tá fazendo. Porque o outro se sente, é que nem ela colocou aqui, quando o outro tá se sentindo criticado, o que que ele vai fazer? Ele vai tapar o ouvido. Você pode estar falando, ele pode estar sem mão no ouvido, mas ele não tá mais te ouvindo. Ele parou de te ouvir ali. Por quê? Porque o sistema de defesa dele ativa, né? A gente já estudou sobre os escudos, porque ele tá se sentindo vulnerável, então o que que ele faz? Ele ergue o escudo dele e fala, tipo, não vou te ouvir, né? Não quero te ouvir. Então, quando você trabalha com isso, você precisa fazer de modo a que o outro se sinta o mais confortável possível, para ele poder entrar nesse modo de reflexão. Porque o que a gente quer não é apontar o dedo, o que a gente quer é que a pessoa pare, reflita e possa melhorar. E que a gente melhore a situação como um todo. Então, nesse sentido, para você poder dar feedbacks também, é muito importante isso, né? A gente dar o feedback da maneira correta. Uhum. Mas aí a pessoa cansa e fala, eu já falei tantas vezes, mas não muda. Mas às vezes você não está comunicando da forma adequada, né? Então eu tenho que estar atento com isso também. Uhum. Paty, e você que tem essa bagagem toda, né, com liderança, com essa sua formação também em psicologia, você vê que você enxerga que nas empresas é importante ter, por exemplo, uma rotina, uma frequência de reuniões para feedback, por exemplo, né? Dentro dessa cultura que ela fala aqui, fazer algo mensal, talvez, para dar esses feedbacks para a equipe e um acompanhamento também, né? Por exemplo, mês passado a gente trouxe essas questões e o que, que melhorou, o que, que não melhorou. Você acha que é interessante fazer isso ou depende muito da empresa? Eu acho que sim. Não sei se a frequência ideal é o mensal. Eu acho que aí vai muito de acordo com a cultura dessa empresa, a forma com que se trabalha. Mas eu gosto de feedbacks constantes, né? Não ser aquela coisa assim, vamos fazer o feedback 360, que é todo mundo avaliando todo mundo, e só neste momento que nós vamos fazer o feedback. Não, para mim, feedback tem que ser algo constante. Por quê? Constantemente vão surgir situações que precisam ser melhoradas. E a partir do momento que você está ali para ouvir, né, quem você está liderando e falar, olha, eu quero te dar um feedback, mas eu também estou disposta. Isso era uma prática que eu sempre fazia, ó, eu estou aqui para poder te pontuar algumas coisas, mas eu estou muito aberta também para que você possa me falar aquilo que você acha que eu posso melhorar. Então, quando você tem esse tipo de postura, você abre caminho. Você sabe aquela pessoa que estava com o ouvido aqui assim? Opa, calma aí, você quer me ouvir também? Então, calma aí, deixa eu tirar. Uhum. Deixa a mão do ouvido. E aí a pessoa se abre para escutar o que você está falando, porque ela está entendendo que você também está disposta a ouvir. Agora, se você se acha o dono da razão, se você se acha, né, que só você está certo e que o outro só está errado, então
você fecha esse caminho. E aí você não consegue chegar, né, até a outra pessoa verdadeiramente para que possa haver essa transformação que é necessária. Uhum. E talvez com uma certa frequência comece a ficar natural, né, para as pessoas ter esse momento. Porque no começo pode ser mais, pode estranhar mais, assim, né? Ah, vou ter que receber o feedback, vou ter que dar o feedback. Mas tudo que vira hábito começa a virar normal, né? Então pode ser também um caminho para desenvolver essa cultura dentro da empresa, para as empresas que ainda não têm esse processo. E aí ela traz aqui assim, né, que ela fala que vitória não é receber um feedback de qualidade, nem evitar retornos difíceis, mas vitória é você se desarmar, se mostrar e se comprometer. Então, a partir do momento que você consegue ter essa postura, né, de que tipo, tá tudo bem eu receber um feedback que para mim não está sendo positivo naquele momento, mas o que eu preciso fazer? Me abrir, parar para pensar, puxa, será que é isso mesmo? E teve momentos, por exemplo, que eu já recebi feedbacks que eu olhei para a pessoa e falei assim, ó, isso eu não percebo em mim, mas eu percebo tal coisa. Aí a pessoa vira e fala, realmente, eu acho que é mais isso que é o problema. Então, você melhora também essa comunicação quando você está aberta a receber esse feedback, né? Então, acho que isso que é importante, você ter a melhor comunicação ali e você entender que tá tudo bem não ter um feedback positivo, mas tem que estar aberto para essas melhorias, né? Uhum. Tem um exemplo aqui que ela trouxe que eu achei interessante também, que é sobre a importância de ser transparente, né? Ser honesto naquilo que te perguntam. Ela trouxe o exemplo de um vendedor que ele era novo, estava iniciando no trabalho e, e aí ele perguntou, né? Não foi no treinamento, se um cliente viesse perguntar para ele algo e ele não soubesse responder, se ele deveria responder da seguinte forma: eu não sei porque eu sou iniciante, né? Estou aprendendo ainda. E aí ele perguntou se era dessa forma que deveria responder, sendo totalmente honesto. E ela falou que sim e não, né? Porque tem uma forma melhor de você responder assim, que ela fala, no momento não sei a resposta, mas vou descobrir. Faço questão de lhe dar a informação correta. Ou seja, a pessoa, das duas formas, ela foi verdadeira, foi transparente, falando que não sabe, mas comunicou de formas diferentes. Então, vai ter momentos também que a gente não vai saber a resposta, a gente não vai saber algo que vão perguntar pra gente, e a gente não vai poder mentir, falar que sabe, né? Tem gente que acaba mentindo, mas o certo é a gente falar a verdade. Mas tem formas mais adequadas de você comunicar isso sem ser visto de uma forma negativa. Exato. Então é importante, né? Você transparecer para a pessoa, né? Que tipo, ok, eu não sei, mas tá tudo bem, né? E quanto mais em controle você ficar, melhor, né? Porque se você já se desesperar, ai meu Deus, eu não sei responder isso agora, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí você já fica nervoso, até para explicar para a pessoa que tipo você não sabe. Então, você pode passar essa segurança de que tipo, olha, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta, né? Ou você pode falar, ai, olha, eu vou te dizer, eu não sei, eu tô começando agora, né? Então, formas e formas, acho que é isso que ela tá passando aí pra gente, né? Assim. Uma é de forma insegura e outra já é com essa segurança, autoconfiança, que faz toda a diferença, né? Sim, exatamente. Mas acho que é isso, assim, de uma maneira geral, né? Acho que só tem uma frase aqui também que ela fala, né? Que não há visão sem vulnerabilidade, né? Então, para a gente poder ter visão dentro da empresa, para a gente poder trazer novas visões, novos olhares, né? Você precisa se permitir viver essa vulnerabilidade, né? Então, empreende, todo mundo que está dentro de um negócio, você precisa se permitir essa vulnerabilidade, senão você fica ali estagnado e parado, Uhum. né? E Eu ia trazer outra frase que é similar, que ela fala que quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades, né? Ao mesmo tempo que a gente foge do desconforto, a gente também está fechando as portas para as oportunidades que tem ali. Porque se a gente for ver, o desconforto, ele traz oportunidades, né? sim, exatamente. Exato. Se a gente não estiver disposto a viver o desconforto, né? A gente não sai. Uhum. Mas a gente vê muito hoje uma cultura de realmente fugir do desconforto, né? De querer só aquilo que é bom, que é prazeroso e foge. É muito comum a gente
se deparar com essas situações, né? E não, Mas é algo que tem que ser proativo mesmo para desenvolver. e não assumir as responsabilidades, né? Foi Uhum. uma das coisas que eu bastante, né? E é tentador, né, não assumir a responsabilidade, né? Jogar a responsabilidade para cima do outro, ou falar, né, que o problema é do tempo, é do governo, é de qualquer outra coisa, né? Mas é só quando a gente aprende a assumir as nossas responsabilidades que a gente cresce e que a gente consegue também desenvolver e fazer os nossos negócios se desenvolverem também, né? Uhum. O que eu acho muito interessante é que o desconforto, quando a gente enfrenta ele, ele é momentâneo. Ele vai ser aquele algo pontual que você vai resolver. Agora, quando você foge, é um desconforto que vai te acompanhar pro resto da vida. Porque sempre vai ter algo ali te incomodando. Preciso resolver e vai ser pior, né? Então é melhor enfrentar de uma vez, resolver e acabar com aquilo. É isso mesmo. E traz, né, uma sensação tão boa, né, quando a gente vence esse desconforto, né? Um alívio, né? Confortável estar aqui também, né, Cintia? Não é 100% confortável. Depois, conforme a gente vai conversando e tal, né, a gente vai ficando mais aberta. Mas no começo, né, sempre aquela coisa assim de, puxa, por que que a gente marcou a live? Vamos ter que... E agora, já no 12º encontro, já tá um pouco mais natural. Pois é, exato. Então, semana que vem a gente continua. A gente vai pro capítulo 7, que é criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Então, assim, né? Para quem tem filhos, vai ser bom. Para quem não tem filhos, já vai aprender como lidar com eles. Estou curiosa para esse capítulo. Sim. E com certeza vai ter muito conteúdo que não é só dentro dessa questão do filho, né? Que nem essa questão mesmo empresarial, tem muitas coisas que a gente consegue levar para outras áreas da vida também, né? Então, Sim, com certeza. com certeza tem Então, conteúdo, porque é um livro muito recheado, né, de informações aí que para a gente é muito valiosa, né, em termos de autodesenvolvimento também, né. com certeza. Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. Semana que vem estamos juntos novamente. E tem no YouTube, né? Para quem perdeu as lives anteriores, as primeiras estão todas lá no canal do YouTube. Então, até semana que vem, Paty. Obrigada.